Naquela manhã de outono em Lisboa, quando João se levantou da sua carteira na sala de aula da escola secundária Luís de Camões e declarou em voz alta e trêmula: "Eu sou gay", o tempo pareceu parar para todos os presentes. O professor Miguel, o diretor de turma que sempre mantinha uma postura calma e profissional, reagiu de uma forma que ninguém poderia prever. Ele parou a explicação no quadro, caminhou diretamente até ao aluno, envolveu-o num abraço apertado e, com a voz embargada pelas lágrimas, sussurrou alto o suficiente para a turma ouvir: "Tu és muito corajoso, João. Estou orgulhoso de ti e esta turma vai aprender contigo hoje." O murmúrio coletivo percorreu a sala. Alguns alunos ficaram de boca aberta, outros baixaram o olhar para os cadernos, enquanto uns poucos começaram a aplaudir timidamente. Ana, a melhor amiga de João desde o primário, levantou-se também com os olhos marejados e disse: "Eu sempre soube e te apoio, meu amigo." Já o Pedro, o capitão da equipa de futebol, franziu o sobrolho e cruzou os braços, claramente desconfortável. O ar na sala estava carregado de emoções mistas: choque, curiosidade, medo e, para surpresa de muitos, um começo de empatia. João sentiu o peito aliviar-se de um peso que carregava há anos. Desde os 15 anos que lutava contra aquele segredo, fingindo interesse em raparigas para não chamar atenção, participando em festas onde se sentia fora de lugar. A pressão da sociedade portuguesa, mesmo num país considerado progressista como Portugal, ainda pesava sobre os ombros dos jovens como ele. Os média falavam de casamentos iguais e direitos conquistados, mas nas escolas e nas famílias tradicionais, as coisas nem sempre eram tão simples. Ele tinha medo da reação dos pais, especialmente do pai, um engenheiro conservador que valorizava a imagem da família acima de tudo. O professor Miguel soltou o abraço, mas manteve a mão no ombro de João, virando-se para a turma. "Hoje não vamos continuar a aula de matemática como planeado. Vamos falar sobre respeito e sobre ser quem realmente somos. Cada um de vocês tem o direito de existir sem medo." A voz dele era firme, mas carregada de uma emoção profunda, como se tocasse numa ferida antiga. Ninguém na turma sabia, mas Miguel tinha a sua própria história. Anos atrás, na mesma idade de João, ele também havia escondido quem era, temendo perder o emprego e a família. Agora, como professor, via naqueles jovens a oportunidade de mudar o ciclo. A aula transformou-se numa conversa aberta. Uma aluna chamada Sofia contou como a sua prima tinha sido rejeitada pela família por ser lésbica e como isso a afetara. Outro rapaz, o quieto Lucas, admitiu que também questionava a sua orientação, mas nunca tivera coragem de falar. João ouvia tudo, sentindo-se pela primeira vez não sozinho. Mas no fundo da mente, o pânico começava a crescer. Como é que isto ia chegar aos ouvidos dos pais? E os colegas do futebol? Ele não era o tipo de rapaz efeminado que as pessoas esperavam, era alto, atlético, com cabelo escuro e olhos castanhos penetrantes que atraíam olhares. Muitos o admiravam pela sua inteligência e bom humor, mas agora tudo podia mudar. Quando o sino tocou para o intervalo, o professor Miguel pediu a João para ficar um momento. "Se precisares de falar, a minha porta está sempre aberta. E lembra-te, a coragem que mostraste hoje é o primeiro passo para uma vida autêntica. Não estás sozinho nesta cidade." João acenou com a cabeça, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança. No corredor, as reações foram imediatas. Alguns amigos aproximaram-se para dar palmadas nas costas e dizer: "Parabéns pela coragem, mano." Outros evitavam o olhar. Ana caminhou ao lado dele até ao pátio. "Estás bem?" "Foi um choque para mim também, mas de um jeito bom. Sempre te achei diferente, mas nunca imaginei isto." João sorriu fracamente. "Eu tinha medo de perder-te como amiga." Ela riu. "Nunca." "Mas e os teus pais? Vais contar-lhes?" Essa pergunta acertou como um soco. Os pais de João viviam numa casa modesta em Alfama, com vista para o rio Tejo. A mãe era professora primária, bondosa mas preocupada com as aparências. O pai, António, trabalhava duro e sonhava que o filho seguisse os seus passos, casasse e lhe desse netos. Revelar isto podia destruir a harmonia familiar que eles tanto prezavam. João imaginava a cena, o pai a levantar a voz, a mãe a chorar, as perguntas sobre onde é que erramos na educação. Enquanto comia um pastel de nata no bar da escola, João observava os colegas à distância. Rafael, um rapaz novo transferido de Coimbra no início do ano, olhava para ele de forma diferente agora. Rafael era bonito, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso tímido que fazia o coração de João acelerar secretamente há semanas. Eles tinham falado algumas vezes sobre livros e música, mas nada profundo. Agora, com o segredo revelado, talvez as coisas mudassem. O resto do dia passou numa névoa. Nas outras aulas, os professores foram informados e alguns trataram o assunto com sensibilidade, outros ignoraram. No final da tarde, quando João caminhava para casa pelas ruas estreitas de Lisboa,
com o sol poente pintando as fachadas azuladas de tons dourados, ele sentiu uma mistura de libertação e terror. Tinha dado o primeiro passo, mas o caminho à frente estava cheio de obstáculos imprevisíveis. Em casa, a mãe perguntou como tinha sido o dia. João mentiu, dizendo que fora normal. Mas o professor Miguel tinha-lhe dado o número de telefone para emergências. Se precisares, liga-me a qualquer hora. Aquela oferta era mais do que apoio escolar, era um farol numa tempestade que se aproximava. Naquela noite, deitado na cama a olhar para o teto, João repensou cada momento. O abraço do professor tinha sido o momento mais humano que ele vivera na escola. Fazia-o questionar tudo o que sabia sobre si mesmo e sobre os outros. Talvez nem todos fossem preconceituosos. Talvez houvesse espaço para ele ser feliz em Portugal. Mas o preço da verdade era alto, e ele sabia que as consequências viriam em breve. No dia seguinte, a notícia já tinha começado a espalhar-se como fogo em palha seca pelas redes sociais da escola. João acordou com o telefone a vibrar com mensagens de colegas mistas, algumas de apoio, outras de curiosidade invasiva. Ao pequeno almoço, a mãe notou o seu ar distante. Filho, estás bem? Pareces preocupado com os exames. Ele forçou um sorriso e mudou de assunto, mas o peso no peito era insuportável. Quando chegou à escola, o Pedro esperava-o no corredor com uma expressão séria. Então é verdade o que dizem? Tu gostas de rapazes? A pergunta saiu carregada de julgamento. João confirmou calmamente, mas o amigo de anos virou as costas. Não sei se consigo continuar a ser teu amigo como antes. Os rapazes da equipa vão fazer piadas. Aquela rejeição doeu mais do que qualquer insulto. Pedro, que tinha partilhado tantos momentos no campo de futebol, agora via-o como diferente, traído por um preconceito que João nunca esperara nele. Em casa à noite, o pai descobriu através de uma chamada de um vizinho cuja filha estudava na mesma turma. A reação foi explosiva. António bateu com o punho na mesa. O que é isso de seres gay? Na minha casa não. Tu foste criado como homem. A mãe chorava em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e o medo do que os familiares diriam. João tentou explicar, falar sobre como se sentia há anos, mas as palavras batiam contra uma parede de incompreensão. Isto é uma fase, vais ver. Arranja uma namorada decente e esquece isso. A discussão prolongou-se até altas horas, deixando João exausto e com a sensação de que a sua identidade era uma decepção para a família que ele tanto amava. Ele saiu de casa para caminhar pelas ruas de Alfama, as luzes da cidade a refletirem no rio, questionando todas as escolhas que o tinham levado àquele momento. Ana ligou-lhe mais tarde, preocupada, e sugeriu que falasse com o professor Miguel no dia seguinte. João aceitou, sentindo que precisava de orientação. No gabinete do professor, Miguel ouviu com paciência, partilhando que anos atrás enfrentara algo semelhante e que o apoio de um mentor mudara o seu caminho. A família pode demorar a entender, mas o teu valor não depende da aprovação deles, disse Miguel com voz firme. Aquelas palavras deram a João força para enfrentar o dia seguinte, mas o conflito interno crescia, como equilibrar a verdade com o desejo de manter a paz em casa. Rafael enviou uma mensagem simples: se quiseres conversar, estou aqui. João respondeu, marcando um encontro no café perto da escola. Lá, sob a luz suave da tarde, eles falaram de sonhos e medos. Rafael confessou que também lutava com questões semelhantes, criando uma ligação que ia além da amizade. João sentiu o coração acelerar, mas o medo de perder tudo ainda o prendia. O dia terminou com mais mensagens de apoio de alguns colegas, mas também com olhares frios de outros. O peso psicológico era real, cada decisão de João agora carregava consequências que moldavam não só o seu futuro, mas também a forma como via o mundo à sua volta. A conversa com o professor Miguel ficou gravada na mente de João como um farol. Nem sempre é fácil, mas a verdade constrói pontes, mesmo quando parece destruir, dissera ele. De regresso às rotinas escolares em Lisboa, João tentava navegar o novo território da sua identidade revelada. A turma dividia-se, alguns apoiavam abertamente, convidando-o para grupos de estudo, outros mantinham distância, sussurrando nos corredores da escola secundária. O peso psicológico era real. João sentia-se exposto, como se todos os seus gestos fossem agora analisados. Rafael tornou-se uma presença constante, embora discreta. Encontravam-se na biblioteca ou num café perto da escola, falando de livros, música e os desafios de crescer em Portugal. Rafael confessou que sempre se sentira atraído por rapazes, mas o medo do julgamento familiar em uma casa conservadora mantinha-o calado. João partilhou as suas próprias batalhas, os momentos de infância em que preferia brincar com bonecas em segredo ou admirar heróis masculinos de forma diferente. A conexão crescia, trazendo um calor emocional que João nunca experimentara. Não era apenas amizade, era a possibilidade de amor, de ser visto completamente. Mas ele hesitava em dar o passo,
com medo de complicar as coisas. Em casa, a situação deteriorava-se. O pai começou a notar as mudanças no comportamento do filho, questionando as saídas à noite e os novos amigos. Durante um jantar tenso, o tema surgiu indiretamente quando o pai mencionou um colega de trabalho cujo filho tinha problemas semelhantes. A mãe tentou mediar, mas o ar estava carregado de não ditos. João sentiu o impulso de se levantar e contar tudo, mas o medo da rejeição paralisou-o. Em vez disso, retirou-se para o quarto, onde as lágrimas fluíram em silêncio. A crise de identidade intensificava-se. Seria ele o filho que os pais mereciam uma decepção? Na escola, um mal-entendido maior surgiu. Um colega viu João e Rafael a conversar animadamente e espalhou que algo se passava entre eles. Pedro, o amigo de sempre, confrontou João no vestiário após a educação física. Estás a esconder mais coisas. Eu apoio-te, mas estás envolvido com o Rafael, diz-me a verdade. João negou inicialmente, mas depois admitiu os sentimentos crescentes. Pedro reagiu com confusão, não rejeição total, mas uma distância que doeu. Preciso de tempo para processar, disse ele. Essa traição subtil da amizade abalou João profundamente, levando-o a questionar todas as relações. O professor Miguel interveio novamente, organizando uma conversa privada com João e Rafael. Falou de experiências pessoais, sem detalhes, sobre como a sociedade portuguesa tinha evoluído desde os anos 90, mas que o preconceito ainda existia em famílias e comunidades. Encorajou-os a serem cautelosos mas autênticos. Essa conversa trouxe alívio temporário, mas também destacou os sacrifícios. João decidiu escrever uma carta aos pais, mas rasgou-a várias vezes, ponderando as consequências. Os dias seguintes foram de alta tensão emocional. João evitou Rafael temporariamente, com medo de piorar os rumores. No entanto, num momento de fraqueza, encontraram-se no mirador de São Pedro de Alcântara, com vista para a cidade. Ali, sob o céu de Lisboa, partilharam um momento de vulnerabilidade, falando de futuros possíveis, de universidades onde poderiam ser livres. O afeto era palpável, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Mas ao regressar, João encontrou a mãe à espera, com uma mensagem de Rafael no telemóvel. Quem é este rapaz? Por que estás tão distante? A pergunta abriu uma ferida. João quase confessou, mas optou por uma meia-verdade, dizendo que Rafael era um amigo que o ajudava com estudos. Internamente, o conflito era devastador. Ele ponderava se a sua revelação inicial tinha sido um erro, se o preço da autenticidade era demasiado alto. Os sonhos de amor e aceitação chocavam com a realidade de possíveis perdas familiares e sociais. Amigos afastavam-se, o pai tornava-se mais distante, e até o futebol de domingo, tradição familiar, tornava-se incômodo. João crescia através da dor, aprendendo que o amor entre homens envolvia não só alegria mas também escolhas dolorosas. Decidiu confrontar Pedro novamente, buscando restaurar a amizade, e planeou uma conversa honesta com a família. O professor Miguel tornou-se mentor, partilhando recursos sobre apoio LGBT em Portugal, como associações em Lisboa. Apesar da tempestade, uma faísca de esperança emergia. A ligação com Rafael fortalecia-o, mostrando que havia pessoas que compreendiam. Mas o caminho à frente estava repleto de obstáculos, cada decisão pesando na sua alma jovem. João sabia que o crescimento vinha dessas provas, transformando o medo em força, mesmo que o coração doesse a cada passo. Após o confronto com Pedro, João decidiu que precisava de um momento de clareza. Ele encontrou Rafael no miradouro, onde o vento fresco do Tejo trazia cheiro a mar e liberdade. Não quero esconder mais nada, disse João, pegando na mão de Rafael pela primeira vez. Rafael sorriu, os olhos brilhando com compreensão. Eu também não. Vamos enfrentar isto juntos. O momento foi simples, mas profundo, um beijo tímido sob o pôr do sol, cheio de promessa e medo. João sentiu pela primeira vez que o amor podia ser uma âncora, não uma carga. Mas o sacrifício veio logo a seguir. Pedro enviou uma mensagem a dizer que não podia mais participar no grupo de estudo, alegando diferenças irreconciliáveis. João perdeu não só um amigo, mas parte da sua identidade de sempre, o rapaz popular do futebol. O professor Miguel chamou ao gabinete mais uma vez. A escolha de amar abertamente é corajosa, mas exige força todos os dias, explicou Miguel, partilhando como ele próprio tinha perdido amigos na juventude. João ouviu e decidiu escrever a carta aos pais. No jantar seguinte, entregou-a. A mãe leu em silêncio, lágrimas rolando. O pai ficou em choque, mas não gritou. Pela primeira vez, perguntou, por que agora? João explicou os anos de silêncio, o peso da mentira. A mãe abraçou-o, dizendo, eu amo-te sempre, mas o pai saiu da sala, precisando de tempo. Aquele meio passo deu a João coragem para continuar. Na escola, um evento de debate sobre direitos humanos aproximou-se. João inscreveu-se, com Rafael ao lado,
para falar sobre identidade. Os preparativos envolveram noites de discussão, onde eles riam e choravam juntos, construindo uma ligação que ia além do romance, era parceria. Ana juntou-se, organizando um grupo de apoio. Mas o custo psicológico era alto, João perdia sono, questionando se valia a pena arriscar o resto da família. Cada decisão, falar em público, abraçar Rafael em privado, moldava o seu caráter, transformando o rapaz assustado num jovem determinado. O dia do debate chegou como um clímax inevitável. No auditório da escola, João subiu ao palco, voz firme apesar do tremor. Ser gay não é escolha, mas ser autêntico é. Rafael aplaudiu do público, Miguel sorriu orgulhoso. Alguns alunos vaiaram, mas a maioria ouviu. Pedro, no fundo da sala, baixou a cabeça, arrependido. Depois, o pai de João apareceu inesperadamente, tinha ouvido da mãe e veio ver. No fim, abraçou o filho em silêncio, murmurando, vamos tentar entender. Não era aceitação total, mas um começo. João caminhou com Rafael pelas ruas de Lisboa, o sol brilhando. Eu cresci hoje, disse ele. Não preciso de aprovação de todos para ser feliz. O professor Miguel encontrou-os depois, dizendo que estava orgulhoso do aluno que mudara a turma. A jornada não terminou, mas João agora sabia, as escolhas difíceis traziam liberdade verdadeira. Acha que a aceitação verdadeira vem sempre de dentro de nós, independentemente da sociedade? Verdadeiro ou falso?